Muito bem, estamos preparados para essa entrevista bombástica e polêmica, conduzida de forma brilhante pela nossa Grace Abdo-Kelly. Vamos lá, a gente começa com a... Qual é a primeira parte, Natália? Ok, vamos lá. Você teve algum relacionamento com o Marcelinho Carioca? Não, nenhum relacionamento. O que eu tenho com ele é amizade mesmo. Ele foi um excelente secretário, um excelente chefe. Fora disso, por ele ser uma pessoa muito conhecida, ele é muito humilde. Então, assim, ele trata todos igualmente. Eu não tenho o que falar, não tenho. É que a gente tem essa amizade mesmo, criou esse vínculo. Só que eu acho que a sociedade, elas acabam difamando a mulher por ter uma amizade com um homem. Então, assim, a gente não podemos ter uma amizade porque a gente já tem alguma coisa, já tem um relacionamento, já está pegando, já está ficando. E não é nada disso. Às vezes é só uma amizade, uma coisa saudável que a gente está tendo. Como eu tenho, não só com o Marcelo, mas tem outros que eu tenho amizade com homens, como o Márcio tem também. E a gente acha isso super normal. No entanto, ele nunca chegou e comentou qualquer coisa comigo. Como eu também nunca cheguei nele e comentei, porque eu acho que começa daí, ter a confiança. Entendeu? Então, a gente não teve nada. A gente é amigo, sim, mas nunca teve nada. A amizade começou no trabalho? Isso. Ele veio trabalhar, né, na Secretaria de Esporte como secretário e a nossa amizade começou ali. Que ano? A secretaria foi, acho que 2020, 2021, por aí. Essa história de que homem não pode ser amigo de mulher é um absurdo, né? É um absurdo. Concorda comigo, Ligeiro? Porque o homem não pode ser amigo de mulher, sempre tem que ter caso com a mulher? Eu discordo completamente, Bati. Pode existir uma amizade, sim. Deve existir uma amizade, sim. Amizade é sinônimo de respeito. É porque existe uma tendência muito feia da gente sempre achar que está tendo um relacionamento, principalmente quando a pessoa é famosa, né? Às vezes você aparece com um amigo, com uma amiga, fulaninha está ficando com o rapaz que aparece na foto. O Bati está ficando com aquela moça que aparece na foto. E assim vai. As pessoas não conseguem, não querem entender. Ou tem até, eles usam, a turma mais nova usa o termo chipar, né? Que é para dizer que gosta quando duas pessoas estão juntas, torce para que seja casal. Talvez seja até uma vontade das pessoas que acompanham, os fãs, quem acompanha o trabalho dessas pessoas famosas, de quererem que estejam juntas. Mas existe amizade, sim, isso tem que ser respeitado. Vamos seguir com a entrevista. A gente conversa, mas não é sempre. Na verdade, eu que mais mandava mensagem quando eu queria alguma coisa, que nem do show. Você não consegue uns ingressos para mim, para poder estar indo? É mais esse contato que a gente teve. Você que pediu? Isso. Eu mandei mensagem, eu vi uma foto dele lá com o Tiaguinho, e aí eu liguei pedindo se tinha uns ingressos pra gente ir no domingo, se podia ir. Então você falou com ele pouco antes dele vir até a tua casa, que é aqui perto desse local onde a gente está. Isso. Para te entregar os ingressos. Isso. Aí eu conversei, aí ele falou que ele tinha sim, mas no domingo ele não ia. Mas que ele podia deixar lá comigo, porque no domingo ele tinha um evento, alguma coisa para fazer. E eu falei que não tinha problema, eu descia e pegava os ingressos com ele, sem problema nenhum. Só eu não conseguia sair de casa por conta das crianças. Para ir buscar. Isso, para marcar um encontro ou qualquer lugar para poder estar pegando esses ingressos. Ele estava longe? Ele estava vindo de Itaquera. Como ele mora em Arujá, ele passou por aqui para poder ir para Arujá. Então era mais ou menos um caminho. Nós estamos conversando com a mulher que estava no cativeiro com Marcelinho Carioca e com o marido, né? Pelo menos ainda no papel que foi colocado naquele vídeo pelo Marcelinho como se fosse um marido traído. Vamos seguir. Como foi o encontro de vocês? Quanto tempo durou? E a abordagem criminosa, como que aconteceu? Certo. Não foi um encontro, porque quando fala encontro parece que é alguma coisa, mas não é. Eu simplesmente desci e aí eu fui pegar os ingressos com ele e aí ele pediu para entrar, para ele poder me falar onde que eu ia entrar, qual portão, dar todas as coordenadas de como que eu ia chegar lá no Itaquera, para onde que eu tinha que ir, com quem que eu tinha que falar. O encontro entre pessoas, foi encontro, não, né? isso. Então, o sim, encontro sim. combinado para pegar um ingresso. Isso. E... É porque quando fala em encontro, às vezes
É bom esclarecer. É bom esclarecer Ótimo. que não é um encontro. Que horas eram? Era mais ou menos 1h, 1h30 da manhã, mais ou menos. Mais ou menos, porque foi a hora que ele estava chegando do show. Eu acho que o show deve ter acabado umas meia-noite e pouco. Seus filhos estavam em casa? Estava em casa, eles estavam em casa. E aí eu falei para eles que eu ia descer. Falei, eu vou aqui e já volto. Que é o costume, eu não tenho o costume de deixar eles sozinhos. Todo momento eu fico conversando com eles pelo celular. E desci para poder encontrar com ele, ele estava vindo, aí ele falou, entra aqui, que aí eu vou te passar todas as coordenadas. Foi quando eu entrei, ele deu a volta no quarteirão, desceu por uma rua e subiu para outra. E na hora que ele estava subindo devagar, e ele contou como que era tudo, e aí ele falou, fica quieto, tá vindo 3 caras ali. Aí eu peguei e falei assim, então eu vou descer, né, porque para você já sair com o carro. E aí ele pegou, na hora que eu ia descer, os caras já chegaram e falou, perdeu. E eu coloquei a mão para cima, eu estava com o celular, com a chave de casa. E aí ele já desceu, já se manifestando que era o jogador, que era o Marcelinho. Os caras falaram que não queria saber, já deram uma coronhada nele, no olho dele, começou a sangrar. Um deles já me pegaram, abriram a porta de trás, já me colocou no banco de trás, mandou eu abaixar a cabeça. Eu abaixei a cabeça e colocou ele no banco da frente junto com os outros 2. Então, foi 3 no banco da frente. 1 dirigindo e 2 no banco do passageiro. E aí foi indo, porque ele tinha que passar as coordenadas de como dirigir o carro, porque eles não sabiam. Então, ele foi informando como que dirigia, todos os procedimentos. Com a cabeça coberta. Isso. Não, Você com a cabeça, também. eu estava com a cabeça coberta, ele ainda estava com a cabeça baixa. Os caras só falavam, não olha para mim. Só me fala o que eu preciso fazer. 3? 3. Eram 3. Eles estavam em 3 homens. Você conhece esses Não. homens? Nunca vi, eu não conheço eles. O que acontece? Aqui, no Manuel Feio, eu fui nascida, fui criada aqui, mas quando eu fui morar com o Márcio, casei com o Márcio, eu morei em outro bairro. E atualmente a gente estava reformando a nossa casa lá nesse outro bairro. Eu voltei para cá porque meus pais não estão morando mais aqui, foram embora, né? Eles moram no Paraná, então a casa estava vazia, a gente veio morar aqui até terminar lá. Aconteceu de eu e o Márcio a gente se separar, eu fiquei aqui e o Márcio voltou para nossa casa lá. Entendeu? Então, assim, eu não conheço, não tenho amizade com ninguém daqui, assim. Alguém sabia que o Marcelinho Carioca viria na tua casa? Não, ninguém sabia. Eles não tinha ninguém, só desci mesmo para pegar. Você não conversou com nenhuma amiga, nenhum parente? Não, então, eu Você avisou pra alguém? conversei com uma amiga, falei para ela que eu ia ver se eu conseguia os ingressos para ir no domingo. E você falou... Mas eu não falei com ela que eu ia me encontrar com ele. Falei, eu vou mandar uma mensagem, vamos ver se ele responde. Falei, ainda assim. Você tem essas mensagens? Eu não tenho mais, porque eu não tô com o celular mais. Ele ficou com eles. Com os bandidos. Você acha que a polícia encontrou lá no cativeiro o seu celular e vai periciar? Eles encontraram ontem uns 6 celulares, mas nenhum deles era meu. Não? Não, nenhum deles. Porque o nosso celular não ficava lá. Eles vinham toda hora, perguntavam alguma coisa de senha, de alguma coisa, mas não eram os mesmos que ficaram com nós no cativeiro. Porque eu percebia que eram outros que chegavam, perguntavam, falavam e depois saíam. Então, não estavam lá no cativeiro, provavelmente. Os que levaram vocês para o cativeiro, eles ficaram lá? Então, eu não sei se são os mesmos, porque a gente ficou o tempo todo com o rosto coberto. O tempo todo? O tempo todo. E a gente ficou desde sábado até ontem, a hora de nos resgatar com o rosto coberto. Daqui a pouco... O Grace, tá me ouvindo, Grace? Você abordou nessa entrevista, Grace, o vídeo, a hora que eles são coagidos, que eles têm o revólver apontado para a cabeça para gravar aquele vídeo. Você chegou a fazer pergunta sobre isso? Sim. Perguntei sim. Para esclarecer desse vídeo em que os dois aparecem e também daquele outro vídeo do marido, né? Que seria o marido, o criminoso encapuzado ali. Ok, vamos Ela seguir. explicou bem como que foi o bastidor dessa gravação. Eu acho... Manuel Feio é uma região, né, onde tem crime, né, onde ainda tem domínio do PCC na região. Não à toa, dentro do cativeiro havia símbolos que remetem ao PCC. Então, o carro importado do Marcelinho pode ter chamado a atenção aí dos criminosos, né? Acharam um carro importado, a pessoa pode ter dinheiro, boa situação
financeira, vamos sequestrar, como fizeram. Vamos continuar com a entrevista exclusiva. O que eu passei lá dentro, como que foi eles ficar com a arma na sua cabeça, ficar falando que vai estourar seus miolos, ficar batendo na gente, que vai cortar um dedo. Então, assim, foi um sofrimento terrível, entendeu? Então, assim, eu não quero ficar olhando em rede social, não quero ficar vendo vídeo, nem o momento onde que eu estava. Eu preciso primeiro, sei lá, passar com um psicólogo, alguma coisa, para ver como eu estou, para depois eu ver como que foi, porque eu não tenho interesse ainda de querer saber, né, como que o local que eu estava, eu não tenho mesmo, porque só eu sei o que eu passei lá. Me conta. Entendeu? Conta pra gente. A gente chegou, eles colocaram a gente dentro do carro e aí andaram. Eu lembro que a gente chegou em um lugar que era tipo um baile funk. Eu escutava as músicas, chegavam algumas pessoas e aí chegou uma menina e falou, não, vamos levar eles, acho que é pro QG, alguma coisa. Não vamos dispensar eles não, porque até no entanto era só o Pix que eles queriam. Mas aí, quando saiu esse daí não é jogador, falaram, vamos levar eles. E acabaram levando a gente, mas o tempo todo a gente estava com a cabeça coberta. E quando a gente descia do carro, eles fechavam, que até, no entanto, era difícil de respirar para a gente não olhar nem para o chão. Eles iam nos conduzindo. Aí chegamos lá, eles colocaram, tinha uma escada para subir, aí a gente tinha um colchão de casal, colocaram a gente deitado nesse colchão, a gente todo o tempo olhando para a parede, com o capuz, mas olhava só para a parede. Eles ficavam perguntando se a gente queria água, perguntaram a todo momento se a gente estava com fome, se queria comer alguma coisa. Essa parte eles ficaram toda hora perguntando. Amarraram vocês? Não chegou a amarrar, porque a gente ficou quieto. Da forma que eles colocaram a gente ficou. A gente não reagiu, não fez nada, não falou, não conversou, não fez nada. A gente só levantava a mão se queria ir no banheiro, e eles levavam a gente no banheiro dessa forma, prendia nós, levava, ficava de costas, usava o banheiro, colocava de novo e saía e subia. 2 mulheres e um homem foram encontrados lá no local com vocês. Sim. Foram eles que permaneceram todas as horas lá? Eu não sei te informar quem são, porque a gente não viu. Eu, pelo menos, não vi o rosto de ninguém. Voz? Então, de voz, eu escutava a voz de várias mulheres. De várias. Então, eu não sei te dizer quantas estavam lá. Não era uma só, não era só 2, eu escutava de várias. Mas eu não sei identificar, eu não sei dizer quem é. Você tem certeza que elas estavam na casa? Porque no corredor tem outros moradores. Isso. Então, lá na casa, você viu lá que é no fundo. Então, assim, lá era um entra e sai. Toda hora entrava gente, perguntava alguma coisa, eles ficavam bebendo, eles ficavam fumando, usando drogas, ficava o tempo todo. Então, eu não sei te dizer se eles permaneceram direto, se eram os mesmos, ou se estava tendo essa troca deles. Eu não sei te dizer. Quantas pessoas, pelo menos? Eu não sei. Eu acho que de ficar entrando e saindo, mais ou menos, eu acho que eram umas 7, 8, 10 pessoas. Eu não sei te informar um número exato. Mais eu sei homem que era ou mais mulher? Então, eu acho que de mulher tinha mais ou menos umas 4, 5. Mas eu não sei se elas ficaram com a gente, porque ficavam essa transição de falatório. Lá embaixo, no piso de baixo ou em cima mesmo, onde vocês estavam? Não, eles entravam onde nós estávamos. Eles não deixavam a gente em nenhum momento sozinho. E eles ficavam ali em cima conversando com o a quê? gente. Eles falam em código. Eles ficavam falando muito de fiote. Fiote pra lá, fiote pra cá. Só essas coisas em códigos. Fiote? Eu não sei. Eu não faço Era a uma mínima pessoa, ideia te dizer. Eles não citavam nomes e não ficavam... Eles só falavam isso. Não sei te dizer. Tipo o quê também? O que... Então, Você tem medo também de falar? É porque, assim, querendo ou não, é a minha vida. Eles me pegaram em frente à minha casa, né? É difícil, eu não sei quem são as pessoas. Eu fiquei no cativeiro aqui, em Itaquá. Eu não conheço, eu não sei. Eu não sei quais são as intenções das pessoas com a gente. O que elas podem fazer depois, eu não sei, né? E eu não vi o rosto de ninguém, não conheço ninguém. Pelo contrário, eu não sou de ficar indo em baile funk, nessas coisas, não. Eu sou muito mãe de família, eu sou muito família, de sair. Quando saio mesmo, é mais com as pessoas que é da família, né?
que são pessoas mais familiares. Então, assim, eu não conheço, eu não sei. Não sei, não conheço, nunca vi eles. Não sei quem são, nem por voz, nem por ninguém. Eles falavam de outros crimes ou do crime que eles estavam praticando com vocês ou conversas aleatórias, assim? Não, eu na verdade não ouvi nenhum assim falar de outros crimes, mas eles ficavam muito em conversas aleatórias, mas falando de bolsas, de sapatos, de roupas de marcas, era mais essas coisas que eles falavam, de cigarros, comidas, era isso. Que eles ficavam, traz um cigarro para mim, compram uma droga ali para mim, era mais ou menos isso, o tempo todo. Lá eu vi bastante produto feminino, tem umas bolsas, umas maquiagens, umas coisas assim espalhadas, bastante coisa. Você acha que pode ser de outras vítimas, que aquele local é usado como cativeiro pelo que... Não como eles sei. agiam ali? Não sei te informar. Ou se era dessas Se mulheres? é delas, se teve outras pessoas, eu não sei te informar. Porque é igual eu falei, eu fiquei o tempo todo com a cabeça coberta, então eu não vi O que eles pediam para você e para o Marcelinho? Como que foi a tortura psicológica, a ameaça? Como eles ficavam na mente de vocês para atingirem o objetivo, que era dinheiro, não é isso? Isso, eles pediam para o Marcelo que queriam fazer o Pix, né? Pediam todo momento para fazer o Pix, a transação das contas. E para mim, eles não pediram nada. Eu não sei te informar o valor que eles estavam pedindo. Quanto que eles conseguissem, eles estavam tentando fazer de Pix. Eles falavam de número? Não, eles estavam tentando. Mas eu não sei se eles chegaram a conseguir, né, pegar o Pix, né, com o Marcelo, porque teve muitas das vezes que eles chamavam o Marcelo para conversar e eu ficava olhando para a parede. Então, eu não sei informar. Conversava lá em cima mesmo? Teve vezes que levaram ele lá para baixo para conversar, ele para ir no banheiro e ali eles ficaram conversando. Então, eu não sei te informar se fizeram o Pix, se conseguiram, se... Você ficou com medo Muito. Quando levavam ele? Sim, porque a gente fica ali, a gente fica muito apreensiva. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que passa na cabeça deles. O que eles podem fazer com você. Eu só pensava na minha casa, nos meus filhos. Será que eu vou sair de lá viva? Era isso que eu pensava. Eu não sei. A gente está em um lugar que eu estava coberta, olhando para a parede. Eu não sei qual era a intenção deles que estavam atrás de mim. O que eles poderiam fazer? Você foi arrebatada por eles 1h30 da manhã? Daqui a pouco o marido vai falar, daqui a pouco. Na madrugada de domingo. Você ficou até... que horas? Até ontem, segunda, quando o policial entrou, eu acho que era 1h40, mais ou menos, da tarde. 36 horas? Por aí. Deu ou 24? Como que é? Não, mais. Domingo 36. à noite? Domingo o dia todo. E o domingo, a madrugada de domingo. E quase metade do... 40. É madrugada não, mais de domingo, até. 12. Foi a madrugada de domingo, aí foi o domingo 36. o dia todo, a madrugada de segunda. 36, isso, né? Isso. Que deu certinho, 1h30. Isso, foi mais ou menos esse horário que os policiais acharam a gente. Então, 1h30 da manhã de domingo, eles te arrebataram. Isso, na E madrugada. o policial entrou no cativeiro, Era ali mais ou encontrou menos vocês, era esse horário. 1h30 da tarde Era mais ou menos esse horário. de segunda. Isso, na segunda. Uma eternidade para vocês lá dentro. Muito. Foi uma coisa que é assim, só quem passa que sabe como que é, qual é o sentimento. O meu sentimento ali foi orar muito, pedir muito, clamar muito para o Senhor, pedir muita misericórdia e orar. E que, assim, que a gente pudesse sair de lá bem, vivos, né? Porque a gente não sabe a intenção, a gente não sabe o que passa na cabeça deles, não sabe o que está acontecendo aqui fora. Eu não sabia onde estavam meus filhos, com quem que estava, porque ficaram sozinhos. Então, assim, é tenso. A gente ficou momentos... Eu tive momentos lá que eu chorava, que eu não conseguia me controlar. E aí, um deles chegava e falava para mim se acalmar, eu me acalmava, mas é uma coisa tensa, né? Eles falavam que ia fazer mal a vocês. Não, então, a todo momento, eles
ameaçaram, a não ser quando acho que não conseguiam fazer algum pix, alguma coisa, eles ficavam nervosos. Mas, assim, não teve aquelas ameaças de agressão, né? Até, no entanto, pode ver que eu não tenho hematomas. A agressão do Marcelo foi na hora que ele foi entrar dentro do carro, né? Mas lá mesmo não teve essa ameaça, assim, de bater mesmo, para deixar a gente desconfigurado, não. Não pediram nada para você, então? Para mim, não. Para mim, eles só falaram para mim ficar lá quieta, não falar nada, que a gente ia ser liberado. Era isso que eles falavam pra gente. Bem, qual que é o próximo trecho? Agora vai falar do vídeo que foi gravado lá no cativeiro, falando que tudo aquilo estava acontecendo porque conheceu ela, o Marcelinho conheceu ela num samba, ela é casada, deu ruim, o marido dela teria mandado ela fazer tudo isso, não é? Gracie, deixa eu te fazer uma pergunta, que a rua está lotando lá de gente. A rua está lotando de gente porque viram que estamos ao vivo lá na cidade. E aí as pessoas, né, a criançada de férias, a criançada que gosta de televisão. Mas me diga uma coisa, o Gracie. Esse trecho não é ainda que vai falar sobre o futuro deles, né? Daqui a pouco a Gracie aborda se os dois, né? Tem a imagem aí dele com a mulher, do marido com a mulher, que ele ainda não apareceu nessa entrevista toda. Aí, olha. Vai aparecer agora. Esse é o Márcio do Beco. Esse é o Márcio do Beco. É o homem que foi acusado, né? Agora a gente já sabe que foi tudo por ordem dos bandidos, foi acusado de ter arquitetado todo o plano, de ter arquitetado todo o assalto. Daqui a pouquinho a Gracie vai perguntar se os dois pretendem seguir juntos ou não. Eu, de coração, espero que sim, porque eu senti muito que eles se gostam. Senti mesmo que eles se gostam. Você está torcendo por eles, o Dionísio? Claro que ninguém quer forçar nada, né? Quando não quer, dois não fazem. Mas eu sinto que existe ali ainda o amor, sabia, Dionísio? Eu também acho, Bate. Vendo as imagens que a gente viu, acompanhando aqui pelos bastidores a gravação que a Gracie fez, o olhar ainda fala muita coisa entre eles, né? A cumplicidade não é só um olhar de quem teve uma história por tanto tempo. Parece ter alguma coisa ali por trás ainda. E outra, só dela estar agora do lado dele e ele estar do lado dela nessa entrevista, é uma demonstração de carinho, de respeito, né, Percival? Sem dúvida, Bart. Você vê que, como eles tiveram uma relação longa, ou seja, uma relação de quase 2 décadas, é muito tempo, Bart. Então, a chama do amor os alimentou por muitos anos, muitos e muitos anos. E a chama do amor não se apaga, Bart. É como se a sua alma estivesse mudando de endereço. Quer dizer, a dela nele e a dele nela. Então essa chama não se apaga e uma volta àquilo que foi o passado pode ser agora um retorno ao presente, Bart. Ok, daqui a pouco a gente vai descobrir se eles pretendem ficar juntos ou não. A Gracie fez essa pergunta ao casal. Mas vamos seguir com essa entrevista, estamos ainda nessa parte tensa, o momento exato em que o vídeo polêmico foi gravado, em que circunstâncias veio a ordem dos bandidos para que eles gravassem esse vídeo. Vamos ouvir, vamos ver. E como é que foi na chegada da polícia? Então, eles escutaram um helicóptero rodeando, né, porque acharam um carro, e aí eles começaram a falar que a casa caiu, aí eles começaram a ligar e pedir carro para tirar a gente de lá. E aí eles pediram, ficaram todo mundo, né, alvoroçado, até que uma pessoa chegou e falou, tem uns policiais na porta, no portãozinho. E aí eu comecei a clamar, pedir para o Senhor, porque eu imaginei que o quê? Que os policiais iam entrar e ia sair aquele tiroteio, né? E eu comecei a falar para o Senhor para ter misericórdia, para cobrir com sangue. E aí eu lembro que eles começaram, falou moiô, moiô, e saiu, sabe quando você escuta aquele barulho de todo mundo correndo? Um para cada lado, uns correndo em cima do telhado, outros pulando, e aí eu escutei isso. Aí eu lembro que eu levantei um pouquinho a cabeça para ver, aí o Marcelo fez assim que não era para me levantar e continuar do jeito que eu estava. E aí eu continuei, foi na hora que o policial chegou e falou o nome do Marcelo, ó, Marcelinho,
Aqui é a polícia, pode ficar em paz, está tudo em paz. Só que antes disso, quando eles escutaram o helicóptero, eles receberam um áudio de uma pessoa falando para fazer o vídeo. Eles receberam esse áudio e a pessoa falando, já que a nossa casa caiu, a casa deles também vai cair. Então faz um vídeo, fala que o marido dela que mandou sequestrar e coloca nas redes sociais, porque isso aí vai repercutir e eles vão até... Era mais para despistar, eu acredito, eles, né? Porque aí, no caso, a polícia ia fazer toda a investigação de quem seria meu esposo, meu marido. E aí foi quando eles pegaram, colocaram um lençol neles, um capuz, e um ficou apontando a arma pra gente, o outro ficou com o celular e o outro ficou em cima da cama com a coberta. E aí eles falaram, a forma que a gente falar, você vai repetir pra gente jogar nas redes sociais. Aí foi um esticou a coberta para fazer o fundo. Ficou atrás para fazer o fundo e dois ficou um com o celular nos filmando e o outro ficou apontando a arma pra gente. Aí eles falaram que se a gente não fizesse o vídeo. Bom, já que a gente está nessa polêmica, cadê a Grace? Ô Grace, me tira uma dúvida aqui. Divide a tela em 3, com a entrevista no centro e a Grace na outra ponta, para que eu converse com ela, por favor, Edu. Ô Grace, me diz uma coisa. Vamos lá. Como é que como é que os bandidos sabiam desse relacionamento ainda mal resolvido entre a Thaís e o Márcio, né? Porque para os bandidos terem dito isso, como é que eles sabiam que ela era casada? Essa é a minha primeira pergunta. Segundo ponto... Pois é. Segundo ponto que para mim não bate nessa história e que talvez você consiga me responder. É uma quadrilha muito pé de chinelo, porque olha só, é muita ignorância, ingenuidade. Se são bandidos aí que são 10 pessoas numa quadrilha, com cativeiro montado, com armamento, enfim, né? Vigiando a vítima, escolhendo a vítima, a pessoa que tem dinheiro, é muito estranho eles pedirem para gravar um vídeo, uma coisa tão amadora dessa, como se o Marcelinho e ela não fossem sair do cativeiro e contar a verdade. Isso que as pessoas não estão entendendo, sabe? É meio confuso mesmo isso. Eu perguntei como que eles tinham... Como que... Só um minutinho que eu tô ouvindo o meu retorno aqui, Bate. Eu perguntei para eles sobre isso e... Espera um pouquinho. Eu perguntei para eles sobre isso e eles falaram que eles pediram as redes sociais, os dois, né? Eles não, ela, a Thaís, disse que os criminosos pediram para ela e para o Marcelinho a rede social. Então eles entraram lá na rede social e então acabaram vendo que ela tinha um marido, que ela tinha os filhos, que ela tinha alguém ali. Ela falou que estava separada, mas ali parece que numa situação de desespero deles, quando eles ouviram o helicóptero perto, viu, Bate? Porque tinham achado o carro. Então houve buscas durante a manhã ali. Então eles ficaram assustados, perceberam que a polícia estava chegando perto e nessa hora veio um comando. Veio uma mensagem para que eles então gravassem um vídeo e eles então inventassem essa história para assim, a gente vai se ferrar, eles também vão se ferrar. Eles queriam dificultar a investigação, prejudicar a vida do Marcelinho, prejudicar a vida da Thaís e aparentemente foi isso que aconteceu. Algumas regiões do país ficam com a programação local. Mas veja só, Grace, veja só. Eu estou aqui fazendo pergunta para você, não só de curioso que sou, mas também porque é a pergunta que as pessoas estão fazendo em casa. Que bandidos que estão num cativeiro com uma celebridade, que é o Marcelinho, se já sabiam que a casa tinha caído... Deixa a entrevista aqui no centro, por favor, Edu. Se já sabiam que a casa tinha caído, quem é que vai ter tempo de pensar nessa história de gravar um vídeo? Quem é que vai ter tempo de montar um cenário? Quem é que vai ter tempo de espalhar o vídeo enquanto a polícia já está na cola? Foi assim.
eles teve primeiro a localização do carro, certo? E eles estavam no cativeiro a 100 metros do carro. Os criminosos não esperavam por isso. Aparentemente, eles agiram de uma forma amadora, né, Bate? Então, porque de imediato, ali quando... Até porque Sim. é muito estranho também. Deixa o meu retorno aqui, por favor. Quem é que faz um sequestro e deixa o carro da vítima na porta do cativeiro, ora? Com a placa do carro? Mas assim, a gente não está falando de 1, 2, 3 pés de chinelo. A gente está falando de 10 cabeças criminosas. Sabe o que está me cheirando isso, Grace? Que eles viram o Marcelinho chegando na casa dela e fizeram isso a toque de caixa. Então, por isso que foi tudo meia boca, boca de porco, entendeu? Pega essa casa aqui, Sim. Deixa o carro aí mesmo na porta, que eu nunca vi, assim, é uma atitude mais desastrosa que eles para uma quadrilha que se propõe a sequestrar alguém. Exato. E parece que houve mesmo esse bate-cabeça, sabe? Porque na hora que o carro foi encontrado, helicóptero cobrindo, mostrando ali na região, houve buscas logo em seguida. Até o momento, desde que encontraram o carro e o helicóptero começou a rodar, o nosso helicóptero, talvez o helicóptero da Polícia Militar aí ajudando nas buscas pelo alto. Então, quando eles perceberam que a polícia estava por ali, já havia notícia, aí eles começaram a soltar esses vídeos, sabe, Bate? Para confundir a investigação e também para dificultar a localização do cativeiro. Como se ali o casal dizendo que estava com o marido dela já fosse algo resolvido. E depois também o vídeo do criminoso dizendo que pegou o Marcelinho por questão aí de futebol, nem foi pela esposa. Enfim, também foi uma forma ainda de tomar tempo, levar tempo, porque eles queriam mudar o casal de cativeiro, entendeu? Eles estavam, enquanto isso, alguém mandou uma mensagem, faça um vídeo, inventa uma história. E eles estavam tentando um carro para tirar eles dali, sem serem vistos. Mas aí, de repente, a polícia militar chega na porta. E aí ela me conta bastante os detalhes dessa história, que marcou bastante para ela, né, Vamos Bate? seguir, vamos lá. Esticou a coberta para fazer o fundo. Ficou atrás para fazer o fundo e 2 ficou um com o celular nos filmando e o outro ficou apontando a arma pra gente. Aí eles falaram que se a gente não fizesse o vídeo, eles iam nos matar. Ou vocês fazem o vídeo ou vocês morrem. Isso, o helicóptero já Isso. estava nas buscas na região. Na verdade, eu não sei qual helicóptero, se era da polícia, qual que era, mas eu sei que a gente escutava o barulho dele passando por lá. Quando o carro foi encontrado. Isso, aí foi Isso quando fez foi o vídeo. algumas horas antes. Foi algumas horas antes. E Foi no aí, mesmo dia. e aquele homem encapuzado, com a coberta atrás? Isso, então, ele, o que fez o vídeo se passando com o Márcio, esse daí, né? Ele, eu não sei, porque eu não conheci nenhum deles, porém, eu acho que eles viram a minha rede social e viu o Márcio. E eles associou a cor, não sei, da pele para fazer o vídeo e falar que era ele. Você viu ele gravando esse vídeo? Não, não vi. Não escutei, eu não vi eles fazendo nada disso. Esse criminoso que gravou esse vídeo dizendo que era o Márcio, que seria o seu marido, o cabeça aí do rapto, do sequestro, ele estava no momento em que gravaram o vídeo de vocês? Não sei te informar. Não sei porque a gente não viu o rosto deles. Quando eles fizeram o vídeo com a gente, eles estavam com... Do jeito que eles estavam lá, porém ele colocou um lençol para tampar e ele ficava filmando, mas com a cabeça só dava para ver só os olhos. E o da arma? O da arma, a mesma coisa. Não, Eles mas estavam- conseguiu ver o olho? Não, ele falou que não era para olhar para eles, era para olhar para a câmera. Então O você tempo não consegue todo. identificar Não. se o que gravou o vídeo Não. é o mesmo que estava com vocês, Não tá? sei te dizer. Se estava no cativeiro ali. É. E que horas que foi gravado isso lá, se vocês não viram? Então, eu não sei o horário exato, porque lá a gente ficou o tempo todo olhando para a parede, então eu não tinha noção de horas. Eu sei que o horário que a polícia entrou, porque elas informaram lá no DP ontem. A gente conseguiu entrar, era mais ou menos esse horário de 1h30. Mas o horário, assim, eu não sei te informar.
Porque a gente ficou o tempo todo, então eu não sabia, tipo, tá de madrugada, porque teve muitas das vezes eles ficavam com a janela fechada. Então eu não sabia se estava escuro, se estava claro, que eu não tinha noção de horário. Não conseguia. Nessas 36 horas, você e o Marcelinho conversavam? Não. A gente não podia falar nada, a gente ficou o tempo todo calado. Segurou um na mão do outro para dar apoio? Sim, nessa parte a gente ficava, ele ficava mais sentado e aí quando ele começava muitas das vezes chorar, acho que lembrar da família, aí eu segurava um pouquinho, ou eu também, mas assim, conversar a gente não chegou a conversar em nenhum momento, não trocando nenhuma palavra, porque não podia, a gente não podia falar e nem se olhar, a gente tinha que ficar o tempo todo com o capuz, com a toalha na nossa cabeça e olhando para a parede. Se suspeita em que momento esse criminoso teria gravado aquele vídeo fake, forjando ali a motivação do sequestro? Não sei te informar. Não tenho uma mínima noção de que momento que foi, porque eles filmaram a gente e mandaram para outras pessoas. Então, eu não sei te falar onde foi, que momento foi, porque eu, na verdade, não escutei nada. Nada. Mas foi lá, com certeza. Eu acredito que sim. A coberta é a mesma? Eu acredito que seja sim. Mas eu não escutei em nenhum momento. Em nenhum momento eles falando nada. Você acha que foi um crime de oportunidade? Que eles se depararam com um carro importado? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que... acho que, não sei, pode ser que eles estavam seguindo... né, por ser um carro de luxo e vindo aqui para a vila, né, pode ser que estavam seguindo ele em algum momento, ou pode ser que eles estavam passando e, vamos pegar, eu não sei te informar o que aconteceu mesmo. Tinha uns remédios lá com o nome do Marcelinho. Isso, ele estava tomando os remédios que ele tem problema, acho que no rim, alguma coisa assim, cólicas renal, e ele toma esses remédios. Aí deram. Tava no carro? Tava no carro. Aí eles deram para pediu. ele tomar isso, para ele tomar. Alguma outra coisa de vocês foram levadas? Celular? Sumiu? Isso, o meu foi celular, foi só o celular e... Na hora Não sei eles mais fugiram, nada. a polícia chegou. Isso, aí Você já pegaram. imaginava a repercussão que estava acontecendo por conta do vídeo. Isso. Eles sabiam que você Na era verdade, casada, ou você disse que era separada? Isso, eles sabiam porque eles pediram as nossas redes sociais, né? Perguntou para mim qual que era a minha rede social, aí eu falei, eles entraram, aí perguntou se eu era casada, eu falei que estava separada, morando cada um numa casa, porém eu era casada no papel. E aí eles pegaram, foram olhar, perguntaram quem que era o Márcio, entrou nas redes sociais dele, aí olharam, viram tudo. Acharam que vocês tinham um caso? Quem? Eles, os criminosos? Um caso eu e o Marcelo? Não, eles só perguntaram quem que a gente era e eu falei para eles que a gente era amigos. Perguntaram e aí eu falei que não, que a gente era amigos, que não tinha nada a ver. Ele só falou, então deita aí e fica quietinha. Tá. Foi o tempo todo. Da onde surgiu essa história? Veio pelo áudio? De qual? A história que eles inventaram sobre o sequestro. Mas você fala do vídeo? Isso. Então, do vídeo foi na hora que eles mandaram o áudio. Alguém mandou um áudio e falou que era para inventar alguma coisa. Que ele falou, já que a nossa casa caiu, então vamos ferrar com a deles também. Aí vocês falam aí que ele foi, que catou uma menina, que ela é casada, que quem sequestrou foi o marido. Inventa alguma coisa aí. Porque ele também tem que, a nossa casa caiu, a dele também vai cair. Não vai ficar impune. Aí foi isso que foi através daí que começou a repercussão desse vídeo, que a gente teve a obrigação de fazer. Ou a gente fazia ou a gente morria. Eles falaram assim, se vocês não fazer, a gente vai matar vocês. Você achou que resolvia com o Márcio? Eu Depois. resolvia? Na verdade, não. Na verdade, ali no momento eu pensei na minha vida. Pensei no que estava passando, pensei nos meus filhos, né? E assim, eu acho que quando a gente fala a verdade, você tá na verdade, eu não tenho que temer do que vai acontecer, porque eu tô na verdade. Eu conheço, eu fui casada há 19 anos, eu tô na verdade, eu conheço ele. Então não tenho por que eu ficar com medo de não falar, de não conversar, entendeu? Porque eu conheço a índole dele, eu sei que ele nunca na vida mexeu com isso, não teve, nem chega perto disso, então não tenho por que eu ficar com medo.
Por isso que eu também falei do vídeo. Você tinha certeza que o Márcio não estava envolvido? Absoluta, absoluta. E que ele ia acreditar que era mentira depois de tudo. Absoluta. Até, no entanto, se você olhar pelo vídeo, você vê que a gente está bem coagido. Ou a gente fala ou a gente morre. A gente não está à vontade de conversar. Um exemplo, eu estou aqui falando na câmera, eu estou à vontade. À vontade, assim, lógico, eu estou abalada, psicologicamente, mas eu não estou falando coagida. Quando você fala coagida, é totalmente diferente. A forma de falar, de expressar é diferente. Entendeu? Câmera. Então você não consegue identificar Não. se o que gravou o vídeo Não. é o mesmo que estava com vocês, Não tá? sei te dizer. Se estava no cativeiro ali. É. E que horas que foi gravado isso lá, se vocês não viram? Então, eu não sei o horário exato, porque lá a gente ficou o tempo todo olhando para a parede, então eu não tinha noção de horas. Eu sei que o horário que a polícia entrou, porque elas informaram lá no DP ontem. A gente conseguiu entrar, era mais ou menos esse horário de 1h30. Mas o horário, assim, eu não sei te informar. Porque a gente ficou o tempo todo, então eu não sabia, tipo, tá de madrugada, porque teve muitas das vezes eles ficavam com a janela fechada. Então eu não sabia se estava escuro, se estava claro, que eu não tinha noção de horário. Não conseguia. Nessas 36 horas, você e o Marcelinho conversavam? Não. A gente não podia falar nada, a gente ficou o tempo todo calado. Segurou um na mão do outro para dar apoio? Sim, nessa parte ele ficava mais sentado, e aí quando ele começava muitas das vezes chorar, acho que lembrar da família, aí eu segurava um pouquinho, ou eu também, mas assim, conversar a gente não chegou a conversar em nenhum momento, não trocando nenhuma palavra, porque não podia, a gente não podia falar e nem se olhar, a gente tinha que ficar o tempo todo com o capuz, com a toalha na nossa cabeça e olhando para a parede. Você suspeita em que momento esse criminoso teria gravado aquele vídeo fake, forjando ali a motivação do sequestro? Não sei te informar. Não tenho uma mínima noção de que momento que foi, porque eles filmaram a gente e mandaram para outras pessoas. Então, eu não sei te falar onde foi, que momento foi, porque eu, na verdade, não escutei nada. Nada. Mas foi lá, com certeza. Eu acredito que sim. A coberta é a mesma? Eu acredito que seja sim. Mas eu não escutei em nenhum momento. Em nenhum momento eles falando nada. Você acha que foi um crime de oportunidade? Que eles se depararam com um carro importado? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que... acho que, não sei, pode ser que eles estavam seguindo... né, por ser um carro de luxo e vindo aqui para a vila, né, pode ser que estavam seguindo ele em algum momento, ou pode ser que eles estavam passando e, vamos pegar, eu não sei te informar o que aconteceu mesmo. Tinha uns remédios lá com o nome do Marcelinho. Isso, ele estava tomando os remédios que ele tem problema, acho que no rim, alguma coisa assim, cólicas renal, e ele toma esses remédios. Deram. Tava no carro? Tava no carro. Aí eles deram para ele tomar isso. Para ele tomar. Alguma outra coisa de vocês foram levadas? Celular? Sumiu? Isso, o meu foi celular, foi só o celular e... Na hora eles fugiram, a polícia chegou. Isso, aí você já imaginava a repercussão que estava acontecendo por conta do vídeo. Isso. Eles sabiam que você era casada, ou você disse que era separada? Isso, eles sabiam porque eles pediram as nossas redes sociais, né? Perguntou para mim qual que era a minha rede social, aí eu falei, eles entraram, aí perguntou se eu era casada, eu falei que estava separada, morando cada um numa casa, porém eu era casada no papel. E aí eles foram olhar, perguntaram quem que era o Márcio, entrou nas redes sociais dele, aí olharam, viram tudo. Acharam que vocês tinham um caso? Quem? Eles, os criminosos? Um caso eu e o Marcelo? Não, eles só perguntaram quem que a gente era e eu falei para eles que a gente era amigos. Perguntaram e aí eu falei que não, que a gente era amigos, que não tinha nada a ver. Ele só falou, então deita aí e fica quietinha. Tá. Foi o tempo todo. Da onde surgiu essa história? Veio pelo áudio? De qual? A história que eles inventaram sobre o sequestro. Mas você fala do vídeo? Isso. Então, do vídeo foi na hora que eles mandaram o áudio. Alguém mandou um áudio e falou que era para inventar alguma coisa. Que ele falou, já que a nossa casa caiu, então vamos ferrar com a deles também. Aí vocês falam aí que ele foi, que catou uma menina, que ela é casada, que quem sequestrou foi o marido. Inventa alguma coisa aí.
Porque ele também tem que... A nossa casa caiu, a dele também vai cair. Não vai ficar impune. Aí foi isso que ele... Foi através daí que começou a repercussão desse vídeo, que a gente teve a obrigação de fazer. Ou a gente fazia ou a gente morria. Aí eles falaram assim, se vocês não fazer, a gente vai matar vocês. Você achou que resolvia com o Márcio? Eu Depois? resolvia? É. Na verdade, não. Na verdade, ali no momento eu pensei na minha vida. Pensei no que estava passando, pensei nos meus filhos, né? E assim, eu acho que quando a gente fala a verdade, você está na verdade, eu não tenho que temer do que vai acontecer, porque eu estou na verdade. Eu conheço, eu fui casada há 19 anos, eu estou na verdade, eu conheço ele. Então, não tenho por que eu ficar com medo de não falar, de não conversar, entendeu? Porque eu sei, eu conheço a índole dele, eu sei que ele nunca na vida mexeu com isso, não teve, nem chega perto disso, então não tenho por que eu ficar com medo. Por isso que eu também falei do vídeo. Você tinha certeza que o Márcio não estava envolvido? Absoluta, absoluta. E que ele ia acreditar que era mentira depois de tudo? Absoluta. Até, no entanto, se você olhar pelo vídeo, você vê que a gente está bem coagido. Ou a gente fala ou a gente morre. A gente não está à vontade de conversar. Um exemplo, eu estou aqui falando na câmera, eu estou à vontade. À vontade, assim, lógico, eu estou abalada, psicologicamente, mas eu não estou falando coagida. Quando você fala coagida, é totalmente diferente. A forma de falar, de expressar é diferente. Entendeu?